A todos os amados irmãos que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, esteja presente na sua vida, presente na vida de sua família. Nosso tema de hoje, perante a Bíblia, é esse: o que é o inferno e quem estará nele? Antes de iniciarmos, eu vou deixar bem claro aqui que eu não tenho nenhuma autoridade para citar nomes de pessoas que estarão no juízo de Deus, que não serão salvos. Não, eu vou abrir a Bíblia e vamos ver as características que a Bíblia diz das pessoas que não serão salvas. Então vamos saber separar esse ponto. Vamos começar. Primeiro, a palavra inferno, ela aparece na Bíblia 19 vezes. 19 vezes só no Novo Testamento. E toda vez que você for ler o Novo Testamento, a palavra inferno aparecer, Jesus está se tratando de sepultura. Na Bíblia, a palavra inferno significa sepultura. Por isso que você vai perceber que toda vez que ele fala da morte e o inferno estão juntos. A pessoa morreu, sim, ela morreu e será sepultada. Porque essa era a cultura de Israel e também a nossa, em sua grande maioria, com exceção de alguns que são cremados. Então a pessoa morre e vai ser enterrada. Então, a pessoa morre e vai para o inferno. O que é inferno? Sepultura. Então, perante a Bíblia, a palavra inferno significa sepultura. Mas, se nós conversarmos com muitas pessoas na rua, elas vão dizer que o inferno é isso aqui, abre aspas. O inferno é um local onde a pessoa vai e quando ela vai, ela é atormentada pelos anjos caídos, os demônios ficam atormentando elas, ficam torturando elas, fecha aspas. Muitas pessoas têm essa convicção e esse pensamento, e ele não é bíblico. Se você abrir a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, em nenhum momento a palavra de Deus irá nos relatar sobre esse tipo de situação. E, infelizmente, muitas pessoas são inocentes e elas acabam reproduzindo essa ideia sem verificar a veracidade ou a procedência dessa ideologia. E muitas delas falam sem conhecer. Então vamos continuar. Bom, se perante a Bíblia inferno é sepultura, então diante de Deus, o que é o inferno? Vamos aprender? João capítulo 5, versículo 28 e 29 diz assim: Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Opa, todo mundo que está morto ouvirá a voz de Jesus e vão ressuscitar. Mas para quê e para onde? Versículo 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Chegamos onde eu queria. Então, perante a Bíblia e o próprio Jesus falando, quando a pessoa ela não é salva, o termo correto é juízo. Então, quando uma pessoa ela perde a salvação, ela não vai para o inferno, ela está no juízo. E vamos compreender melhor o que seria esse juízo. Bom, a Bíblia diz que juízo de Gênesis a Apocalipse, em sua grande maioria, representa o fogo. Então, o fogo na Bíblia, em sua grande maioria, representa o juízo. Para você ter uma ideia, a palavra fogo aparece 71 vezes só no Novo Testamento. E a palavra fogo tem vários significados, como eu já disse anteriormente. Mas do Novo Testamento, das 71 vezes, 29 vezes representa o juízo. E as demais representam a simbologia, representam a unção de Deus e representam o fogo sendo fogo. Isso é natural. Agora vamos lá. Por que o inferno não é como diz o senso comum? Vamos aprender por que na Bíblia Jesus trata o nosso palavreado inferno como juízo. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 6, versículo 8 diz assim: E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Eu não vou me prender agora na simbologia desse cavaleiro. Vou fazer um vídeo explicando futuramente sobre os 4 cavaleiros de Apocalipse. Se você também tem algum tema, coloque aqui nos comentários para a gente colocar para você segundo a palavra de Deus. Então aqui você percebe o seguinte, que existe um quarto cavaleiro, e a morte e o inferno estão juntos. Sim,
porque a pessoa morre e ela será enterrada. Encaixou. Agora, Apocalipse capítulo 20, versículo 14 diz assim: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Achamos o que queríamos. A Bíblia menciona que o fogo é o juízo. O lago de fogo é verdadeiramente o local onde os mortos, ou seja, aqueles que não foram salvos, serão jogados. Então, toda vez que nós quisermos falar na Bíblia sobre inferno, ele é a sepultura, onde você é enterrado. E qual é o nome do inferno bíblico? Lago de fogo. Vamos continuar. Primeiro, para quem era o lago de fogo? Para que Deus criou esse lago? 2 versículos vamos explicar. Mateus capítulo 25, versículo 41, ele já vai tirar todas as dúvidas, mas vamos abrir 2. Diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus, ele preparou esse fogo, esse juízo, não foi para o ser humano, foi para o diabo e seus anjos. Essa era a ideia de Deus. No entanto, alguns seres humanos, eles acabam entrando nesse fogo. E vamos responder isso na próxima pergunta. Apocalipse, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 diz assim: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo das trevas, reservando-os para o juízo. Entenda que existe uma colocação. Olha o que ele está dizendo, o que é que Pedro está nos ensinando, movido pelo Espírito Santo. Cuidado, ser humano. Se Deus não poupou os anjos, imagine a gente. Os anjos foram jogados ao inferno. Como assim? Eles perderam a vida que havia neles, através de Deus. Eles estão num local hoje chamado abismo. Hoje, o Satanás e seus anjos não estão no inferno. Eles estão num local chamado abismo. A Bíblia menciona o nome desse local, mas ela não diz onde é. E os relatos dos evangelhos diz que lá é um local tão sombrio, um local tão tenebroso, que até os demônios têm medo e não querem ficar lá. Por isso, todo relato bíblico que demoniado chega diante de Jesus, eles colocam: não nos mande para o abismo. E aqui percebemos que eles perderam a vida, estão no abismo, e aqui ainda continua: eles serão lançados no fogo, que é o juízo. Então, quando Deus criou o juízo, que é o lago de fogo, a ideia de Deus não era para o ser humano, eram para eles. Agora vamos lá. Quem estará nesse lago de fogo? A Bíblia nos mostrará características de pessoas que vão estar nesse fogo. Primeira característica, em Mateus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira que irá vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é fruto digno de arrependimento? Todo mundo é pecador. Todo ser humano, ele é pecador. Mas existe uma diferença. Só irá para o lago de fogo aquele que não se arrepender de seus erros e pecados. Eu erro e me arrependo do que eu faço. Tem pessoas que estão nesse vídeo que erram e elas se arrependem. Mas quantas pessoas conhecemos, religiosas ou não, que erram e não se arrependem de suas más ações? Então, uma das características das pessoas que vão para o lago de fogo, elas não se arrependem das suas más ações e ainda se fazem vítimas. Continuando. Mateus capítulo 5, versículo 22 diz assim: Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar de tolo está sujeito ao inferno de fogo. Lembra quando a Bíblia fala sobre o inferno? Ele já perdeu a salvação, agora ele vai para o fogo, ele entrou no juízo. Então, toda vez que eu
eu faço injúria, difamação, calúnia e ofendo alguém, isso faz parte da ofensa. São sinônimos. A pessoa, se não se arrepender, ela estará no lago de fogo. Mateus capítulo 10, versículo 28 diz assim: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O que significa isso? Agora a Bíblia está falando sobre o inferno. O inferno não é o fogo, mas é uma morte que não tem salvação. Então, quando nós, seres humanos, nós não tememos a Deus, nós estaremos diante do inferno e nós não teremos a salvação. Todos nós vamos morrer. Eu vou morrer. Mas se eu temo a Deus, eu estarei no inferno, mas estarei salvo. Mas se eu não temo a Deus, eu estarei no inferno e serei condenado. Continuando. Mateus capítulo 11, versículo 23 diz assim: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque em Sodoma, se tivesse operado milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. O que significa isso? Que as pessoas dessa cidade vão morrer, mas elas não serão salvas. Por quê? Incredulidade. Quantas pessoas no mundo hoje não acreditam em Deus? Não acreditam em Jesus? Aí você pode perguntar assim: mas a pessoa não acredita em Deus, então é injusto ela ir para o lago de fogo. Será? A Bíblia diz que nós vamos morar com Deus. Nós vamos ver Deus 24 horas por dia. Como é que Deus vai colocar alguém para morar com ele se a pessoa não acredita nele? Não faz sentido. Imagina uma pessoa fala assim para um desconhecido: olha, eu quero que você vá passar um tempo na casa do Leone. Ele quer te ajudar, ele quer ajudar a sua vida, ele vai pagar a sua escola, ele vai te dar um prato de comida. Eu nem acredito que esse Leone existe, por que eu vou lá? É isso que acontece. Por isso que não tem como. Mateus capítulo 23, versículo 33 a 36 diz assim: Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis em vossas sinagogas e perseguireis na cidade e cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue justo de Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a que mataste dentro do santuário e altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. O que significa isso? Significam homens e mulheres que Deus levanta e eles não se prendem em regras ou doutrinas de religiões. Eles seguem apenas a Bíblia e são perseguidos, excluídos e mortos pelas religiões. Então, toda aquela pessoa que persegue alguém que está pregando apenas a palavra de Deus e não se prendendo em ideologia religiosa, você que é líder religioso, você que é cristão independente da denominação, você persegue pessoas que não concordam com a doutrina de sua igreja, você já está condenado ao lago de fogo. Então tome muito cuidado com suas ações. Eu, Leone, sigo apenas a Bíblia, independente da religião. E se você não concorda, tudo bem, de boa, eu sou tranquilo. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá os reis aos que tiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. 42, 43 diz assim: Porque tive fome e não me der de comer, tive sede e não me der de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestisse, achando enfermo e preso não foi me ver. Olha só que interessante. Jesus vai dizer para as pessoas: eu estava com sede, você não me deu água, eu estava com fome, você não me deu de comer, eu era estrangeiro, você não me hospedou, eu estava preso, você não me visitou. Aí, mas espera aí, como é que eu faço isso para Jesus? Vamos aprender. Versículo 44, 45 e 46 diz assim: E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede,
nu, doente ou preso e não te assistimos? Então lhe responderei: em verdade vos digo, sempre que deixar de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, quando nós cristãos deixamos de ajudar as pessoas, nós estamos deixando de ajudar Jesus. Você conhece alguém que tenha sede? Não dê dinheiro, dê água. Você conhece alguém que está com fome? Não dê dinheiro, dê comida. Se você conhece alguém que não tem roupa, doe suas roupas. Ah, não tem como doar, compre roupas novas. Aqueles que estão presos, visitem. Aqueles que estão enfermos, visitem. Muitos religiosos, quando vai uma pessoa faltar um culto, o irmão já está desviado, é o tema da igreja, mas ninguém liga para perguntar, saber por que foi, se está doente, se aconteceu alguma coisa no carro, se alguém da família dele precisa de auxílio, ninguém pergunta, mas apontar e julgar fazem. E aqui está dizendo que esse tipo de pessoa vai para o lago de fogo. Continuando, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Muitas pessoas dentro das religiões cristãs e fora estarão na segunda morte. Por quê? Porque muitas delas estão achando que as ações delas, que os pensamentos delas estão glorificando a Deus. E elas não procuram saber na Bíblia como Deus deseja ser glorificado. Elas sim estão agindo, infelizmente, sem conhecimento bíblico, e isso será cobrado. Agora, para encerrarmos essa colocação, muitas pessoas acreditam que a pessoa vai ficar para sempre sendo queimada, que Deus é um ser castigador, é um pai mau. Vamos aprender que não será assim? Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz assim: o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, até os consumir. O que significa isso? Que ninguém vai ficar queimando para sempre. Vai cair fogo do céu, vai consumir os não salvos, vai queimar os não salvos, vai queimar diabo e seus anjos, a besta, o falso profeta, o anticristo, todo mundo vai queimar, mas eles vão desaparecer, vão sumir. Eles não vão queimar para sempre, porque Deus é um Deus de amor. Então, que possamos ter compreendido hoje que o inferno perante Deus é o lago de fogo e enxofre, ou o juízo, e que nós possamos levar esse conhecimento a outras pessoas, para que possamos abrir a Bíblia e viver apenas a Bíblia, para que o nome de Deus seja pregado e glorificado, e que os dogmas das religiões não façam mais parte da nossa vida cristã, porque a Bíblia diz que somente ela é a fonte da vida eterna. Deus abençoe a sua vida. Um ósculo santo a todos.